Boa noite a todos. É oportuno, né, nós estarmos aqui reunidos com a oportunidade de nós fazermos uma reflexão sobre a vida, sobre tudo que vem acontecendo ultimamente, né, na mídia, os noticiários, né? E às vezes a gente pode ficar pensando, né? Quem sou eu? Não sei se vocês já fizeram essa pergunta para vocês mesmos. Porque parece ingênua, parece uma coisa simples, mas ela requer uma reflexão, né? Uma reflexão sobre a nossa verdadeira essência espiritual. Então, quem sou eu? Por que estou aqui? Por que nasci? Qual é o meu destino? Né? E nós sabemos que existem inúmeras escolas doutrinárias, umas muito mais pessimistas, achando que morreu, acabou, não vai ter nada, né? Materialistas, que tem que viver o hoje, o agora. E a grande maioria de outras escolas, as religiões, elas são espiritualistas, ou seja, acredita que algo ocorrerá após a morte física, né? Por isso, quantas vezes, né, nós nos olhamos no espelho e achamos que somos apenas aquilo que vemos, né? Mas quem somos de fato? Às vezes a gente se olha no espelho, a gente se prepara para um dia de atividade e cada um, dentro da sua ótica, do seu ponto de vista, vai apreciar ou vai definir-se de alguma forma. Né? Então, de repente, você olha, eu sou o Antônio, o José, a Maria, a Rita. Outros poderão dizer, não, eu sou um pai de família, uma esposa dedicada. Eu trago tal profissão. Né? Então, às vezes, a gente se olha e não se vê. A gente vê aquilo que os outros interpretam de nós. E isso é um perigo. Sabe por quê? Porque as pessoas vão olhar para você e vai criar uma ideia. Às vezes essa ideia está um pouco distorcida, porque ninguém é perfeito. E aí a pessoa olha e fala, nossa, essa pessoa é um exemplo, é isso, é aquilo. De repente ela pode vacilar, né, dar seus escorregar, fazer algum erro que é dentro da nossa realidade ainda, aí cai a decepção, né, a frustração. Então, por isso que é importante que, ao olharmos o próximo, não vejamos os seus ritos, os seus títulos, os seus rótulos, mas entender que é uma pessoa como nós, susceptíveis a erros, e aqui estamos para aprender, né? Assim, a definição que todos trazem, ou pelo menos a grande maioria, é o ser que nós somos, né? Todo mundo tem uma ideia a seu respeito. E existe essa dualidade. Eu tenho o corpo e eu tenho uma alma, eu tenho um espírito, né? Principalmente as religiões, de um modo geral, todas elas creem que após a morte vai continuar a existir esta alma ou espírito, como queiram, né? E trazemos um corpo. Já aquelas pessoas mais materialistas ou que não são ateus, por exemplo, acham que a vida é o resultado do acaso. Houve lá um rearranjo de células, de átomos, de moléculas, e apareceu o José, a Maria, e vai ter lá um período de vida,
Depois, quando morrer, acabou. Aí a gente fica questionando, nossa, mas esse acaso, ele é muito perfeito, né? Porque esse acaso conseguir elaborar um corpo tão perfeito, né? Com vários aparelhos respiratórios, digestivos, uma mente, um cérebro, pessoas que têm sensibilidade, sentimento, fruto do acaso. Então a gente vai percebendo que não é convincente essa ideia. E aí então nós passamos a ter a ideia comum à maioria, de trazermos em nós, além deste corpo, uma alma, um espírito. E Emmanuel, ele nos diz assim, que o corpo é o instrumento e o espírito é o músico. Então ele faz uma analogia, né, com aquilo que podemos ver, sentir, palpar. Então ele nos fala que o corpo, esse que nós trazemos, ele é apenas um instrumento, de fato. Porque quando a pessoa morre, o espírito, a alma, deixa aquele corpo, ele fica inerte, ele fica frio, ele não tem mais movimento, ele não tem mais raciocínio, não tem mais sentimento. Então é como pegar um instrumento e deixar ele do lado. Já quem faz com que aquele corpo, o nosso corpo, tenha ação, pensamento, atitudes, comportamentos, hábitos, é justamente o músico, ou seja, a alma. A alma que todos nós trazemos. E assim, nós vamos então fazendo esse desenho de quem somos. Sendo o espírito o músico, né? Então o espírito é o ser inteligente da criação. A alma é o que pensa, não é o cérebro. O cérebro é uma máquina que vai permitir com que o espírito transmita o seu pensamento, o seu sentimento. Eu costumo comparar com o computador. O computador, esse aparelho, ele seria o corpo. Agora, o programa que é colocado nele é que faz com que ele tenha todas as funções. Ele vai, então, passar slide, ele vai fazer pesquisa, ele vai se conectar aí com a internet, mas é o programa. Se você tirar o programa do computador, ele fica simplesmente essa máquina fria, sem nenhuma ação, sem nenhuma finalidade. Percebe? Então, nós vamos começando a perceber que esta alma é algo muito mais do que imaginamos. Porque muitos, né, é comum uma pessoa falar, eu tenho comigo uma alma. Quando eu durmo, meu espírito sai. Não, quem sai é você, o seu corpo que ficou. Então, quando você fala a palavra eu, quando fala eu, esse eu, quem está dizendo, não é o corpo, é o espírito, é a alma. Né? Eu estou dizendo alma e espírito porque alguns entendem como alma, outros já espírito, apesar de ter definições distintas. E, assim sendo, esses espíritos, essa alma, ela povoa o universo. Porque, por sua vez, todos esses astros que estão aí bailando no céu, não estão aí por acaso para enfeitar as nossas noites. Tem que ter um objetivo maior. Então, nós acreditamos nesse Deus que criou, né, a matéria, o corpo e todos os outros objetos materiais, bem como criou o espírito, que é esse ser que tem sentimento, é essa parte da criação divina que tem sentimento, que pensa, que raciocina, que é a inteligência propriamente dita. Eu estou fazendo estas colocações para que a gente possa, então,
ir compreendendo, né, o nosso papel dentro dessa criação divina. E esta resposta é dada no Livro dos Espíritos, na questão 76. Né? O que é espírito? Ele diz: o espírito é um ser inteligente da criação. Povoa o universo fora do mundo material. Fora do mundo material. Epa, então quer dizer que existe algo além disso que nós estamos olhando? Existe. E a ciência está caminhando de uma forma tão vertiginosa que já existem alguns aparelhos que são capazes de captar sons provenientes de uma outra dimensão. Aparelhos que conseguem fotografar imagens que a olho nu não percebemos. Né? Então, acreditamos que num futuro não muito distante, os nossos aparelhos televisores vão estar tão apurados, né, e cada vez eles estão mais definidos a imagem, que vamos captar essas outras dimensões. Né? Isso é algo que estaremos ainda, acredito, participando dessa realidade. Com isso, existe aquela ilusão, né, que nós devemos refletir sobre a importância de não nos limitarmos à aparência, à profissão, à situação social, à situação econômica, à raça. Então vejam, por quê? Porque o corpo é um instrumento. O instrumento, como toda matéria, ela tem um ciclo de vida, vamos assim dizer. Ela surge, ela realiza sua função e um dia ela vai se degradar, se decompor, voltar à natureza. Certo? Ora, se assim somos e o que importa é essa alma, então qual a razão de trazermos e alimentarmos os preconceitos religiosos, sociais, econômicos, raciais? Veja, então mostra esse desconhecimento que nós trazemos de nós mesmos. Por isso que a ausência desses conhecimentos gera em nós atitudes que são reprováveis, que geram conflitos, guerras. Nós sabemos, né, ultimamente, a Segunda Grande Guerra, todo um povo sendo perseguido, né, sacrificado. Isso tudo que são preconceitos por falta de conhecimento. Então, quando nós nos olhamos no espelho, não vamos, né, nos envaidecer. Ah, porque eu tenho tal profissão, porque eu tenho tal sobrenome, é importante. Ah, porque eu sou homem, né? Aqueles mais machistas. Ou então a mulher, né, se exaltando. Na realidade, o corpo é um instrumento que nós vamos ver qual a finalidade desse instrumento que nós tomamos. E um exemplo que nós temos prático é assim: se nós pegarmos um ator, né, de teatro, de filme, de novela, ele muda, né, constantemente de personagem, mas o ator continua o mesmo. É a mesma pessoa, só que temporariamente ela se reveste de aparência daquele personagem que ele está representando. E assim nós, né, temos várias oportunidades de termos corpos para que possamos então agir. Mas este corpo não é meu propriamente dito. Nós somos arrendatários. Nos é concedido um corpo para que pudéssemos estar aqui no plano físico, para realizar algo.
para que possamos, então, ter um objetivo pelo qual estamos vivos. Ou será que estamos aqui simplesmente como as plantas, que se alimenta e dorme, se alimenta, trabalha e dorme, passa dias, meses, anos, e aí? O que ao final de um tempo, o que eu produzi? O que eu realizei? Qual foi o meu legado que eu contribuí com a humanidade? Por isso que nós temos sempre a oportunidade de tomar esse um corpo para termos ações que vai gerar um crescimento e maturidade individual. Assim sendo, fica então a questão que nós somos seres eternos, ou seja, na realidade imortais. Por quê? Porque nós tivemos uma origem. Deus nos criou num dado momento. Mas o Espírito, tudo que Deus cria, não acaba, não desaparece, nem a matéria. Ela se transforma, ela se decompõe e vai se reagrupar formando outros objetos. Tudo que Deus criou, ele se eterniza. Ele não acaba. Isso é importante, nós trazermos esta ideia, este conceito. Porque se vamos, depois de um período de vivermos aqui, quando vem a chamada morte do corpo, então, pera lá, o que vai continuar? O corpo, a matéria, vai se decompor e voltar à natureza, para formar outros corpos. Mas o espírito vai continuar. Epa, e aí? O que vai acontecer comigo depois do que nós chamamos morte? E na doutrina espírita nós chamamos desencarnar, ou seja, deixamos a carne, desencarnou, né? Então, nós somos seres eternos, vivendo uma experiência passageira. Então, essa vida que hoje eu sou Antônio, Joaquim, Manuel, Maria, Rita, Ana, é uma existência. É como um dia que a gente tem o amanhecer até o anoitecer. Esse período nós chamamos de vida física. É aquele período em que a alma vai se ter um corpo para agir dentro de um período de 60, 70, 80, 90 anos. Depois, ele deixa esse corpo e a alma continua a existir. O que ela vai levar consigo? As oportunidades que teve para crescer. Crescer em conhecimento, crescer em moralidade, crescer em relacionamentos, em sentimentos positivos. E caso ela tenha tido equívocos durante essa vida, numa próxima existência, ou seja, num próximo dia, ela vai reparar aquilo que deixou de fazer ou fez mal feito. E com isso, continuamente, nós vamos sempre melhorando, sempre somos melhores do que o passado, do que o ontem. E a isso tudo nós chamamos de reencarnação. Reencarnar, ou seja, voltar à carne. Que, inclusive, na semana passada, o nosso irmão fez uma excelente palestra, né, o César, e deixou muito claro, inclusive a expressão reencarnar é uma expressão nova, tem em torno de 150 anos que ela foi criada. Reencarnar é voltar. Tinha, né, a ideia de ressurreição, ou seja, ressurgir num corpo. A cada manhã, ao acordarmos, nós estamos ressurgindo para um novo dia.
Só que houve uma interpretação equivocada que quiseram dar a entender que a ressurreição seria da alma e do corpo anterior. Isso a ciência hoje prova que não tem condições, porque se a matéria volta, o corpo desfaz, não tem como ele se reagrupar, porque ele vai fazer parte de outros corpos dos seres vivos. Então, a ressurreição é ressurgir. Nós melhor colocamos como reencarnar. Quer dizer, a alma que é eterna, a alma que é imortal, vai voltar numa nova oportunidade de aprendizado. Assim, a vida, independente do plano em que estivermos, nos oferece experiências como lições para a nossa evolução. Por isso que a cada oportunidade que estamos no plano físico, a providência divina, Deus, vai nos oferecendo recursos, vai nos oferecendo oportunidades para que possamos amadurecer, para adquirir experiência, para adquirir maturidade, para burilar os sentimentos, para poder, exercitar as virtudes. E à medida em que nós vamos exercitando as virtudes, naturalmente, os nossos vícios, as nossas mazelas, elas vão deixando de existir em nós. Esta é a razão pela qual nós reencarnamos. Esta é a razão pela qual estamos hoje aqui, no plano físico. Por isso que ao olharmos no espelho, quem somos? O que somos? Somos espíritos em processo de evolução. Ora, então, eu começo a ter uma outra visão da vida. Então, de repente, a vida não é esse martírio, não é só sofrimento, dor, trabalho, cansaço. São experiências, aprendizados, que nós estamos tendo a oportunidade de realizar. Porque o aprendizado cansa, o aprendizado sofre quem está aprendendo. Já falamos aqui em outras oportunidades. A criança que está aprendendo a escrever, dói o pulso, dói a mão, ela está acostumada a brincar, agora ela tem que ficar sentada de frente de uma carteira. Ela tem que raciocinar os números, fazer continhas, coisas que até então ela nunca se preocupou. Assim somos nós. A cada vida, Deus nos oferece condições para exercitarmos a nossa melhoria. É por isso que algumas pessoas falam, nossa, mas eu tenho uma vida tão difícil. Não, é que elas têm uma vida cheia de lições. E quando nós estávamos na escola, reclamávamos da professora quando ela mandava um monte de lição. Mas ela fazia isso para nos castigar? Ela fazia isso para punir? Não. Ela queria que nós aprendêssemos a lição que ela tinha dado. Assim como Deus quer que nós aprendamos a viver em harmonia, que aprendamos a ter o sentimento de amor, então vai nos oferecer situações as quais nós vamos ter que aprender a amar, aprender a respeitar, aprender a tolerar. Então é por isso que, como nós estamos saindo de um período infantil que não nos preocupávamos com nada, e agora, à medida em que eu estou tendo a obrigação de paciência, tolerância, respeito, entender o próximo, saber que eu tenho que entender o próximo porque eu quero que ele me entenda. Saber que o meu próximo tem necessidades assim como eu tenho. Eu não posso pensar exclusivamente em mim, na minha necessidade, no meu prazer. Eu tenho que entender que eu tenho que viver de uma forma compartilhada. Por isso que Jesus chama Deus de Pai. E nós de filhos
de Deus. Consequentemente, somos uma família. E uma família, para viver bem, tem que viver em harmonia. E não cada um pensar apenas no seu umbigo. Então, a existência, nós reencarnamos com a finalidade de aprendizado. E a dor, né, segundo Chico Xavier, ele nos diz que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Porque parece até um contrassenso, né? Quem quer ter dor? Ninguém, não é verdade? Mas vocês já perceberam que quando nós passamos naquele período de enfermidade, naquele período de crise, seja financeira, seja de qualquer motivo, a gente passa a ser mais sensível, a gente passa a ver as coisas mais diferente, não agimos tanto por impulsividade, nem por imediatismo. Então a dor é aquela oportunidade de nos chamar a atenção que a vida está passando e que nós temos que ter atitudes que ao final dessa existência nós possamos ter o nosso boletim de aprovação, de não termos que nos arrependermos pelas coisas que deixamos de fazer ou pelas coisas que fizemos de forma equivocada, prejudicando ao próximo, porque estaremos prejudicando a nós mesmos. Assim, a dificuldade são instrumentos de crescimento. É uma outra coisa que ainda nós somos estimulados pelo cutucão, estimulado pelo desconforto, né? Olha hoje, nós estamos dentro dessa sala climatizada, com ar condicionado, mas se nós voltarmos a 100 anos atrás, mais, uns 150 anos atrás, não tínhamos ventilador, não tínhamos ar-condicionado, mas tínhamos o calor. Aí teve quem inventou lá o leque, para se abanar. Aí viu que aquilo cansa. Aí teve aquele que usou o raciocínio, o pensamento, desenvolveu aparelhos que faz a vez do nosso braço ficar agitando. Não contente com isso, porque o ventilador só vai girar o vento, criou-se, então, sempre necessidades criando um avanço. Criamos hoje o ar-condicionado, que ele, então, vai dar, deixando a temperatura que desejamos. Não contente com isso, nós criamos o controle remoto. E nem agora o controle remoto ainda tem que apertar a tecla, então hoje tem a Alexa. Alexa, climatizar. Olha, percebe como que isso é crescimento, isso é desenvolvimento, fruto de necessidade. Lá na origem, qual foi a necessidade? O calor excessivo. E assim nós temos que entender. Então eu estou aqui. Para quê? Para simplesmente desfrutar a vida? Não. Para que eu utilize dos meus potenciais, das minhas aptidões, para fazer algo que vai me beneficiar, mas que também beneficiará aqueles ao meu lado. E, consequentemente, a todos. Então, essa é a razão de a gente entender, muitas vezes, a necessidade, a dor, o suposto sofrimento. São situações que fazem a gente sair da estagnação para termos atitudes próximas. Eu estou falando isso para que possamos entender quem somos. Nós somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Assim como Deus cria a tudo e a todos, nós podemos ser co-criadores, criando situações que venham a minimizar a pobreza, minimizar as doenças, trazer conforto.
mas, acima de tudo, trazer um relacionamento sadio entre as pessoas, harmônico, de paz. Enquanto nós não conquistarmos este patamar, estaremos sujeitos a guerras, às pestes, às doenças, porque essas ações nos mobilizam a buscar a paz tão almejada, a felicidade tão querida. Então, situações de perda, doença ou conflito despertam as virtudes já existentes em nós. Isso que é importante. Quem nós somos? Somos uma alma. E a alma já traz todas as virtudes divinas. Porque nos é dada a centelha divina. Somos como uma semente. A sementinha lá daquela planta, ela está ali bem diminuta, mas ali tem todas as potencialidades para formar raízes, tronco, folhas, flores, frutos, mas por enquanto não, é uma semente. Assim somos nós. Ainda estamos imaturos, ainda precisamos nos desenvolvermos, amadurecermos, porque um dia haveremos de ser como uma planta frutífera, haveremos de ser espíritos puros, ajudando outros irmãos a crescerem. Assim, vamos deixar, não somos vítimas. Vamos parar com esses queixumes de achar que nós somos coitadinhos, que nós somos vítimas, que nós somos desprezados. Não! Nós somos filhos de Deus. Jesus disse, vós sois deuses. Jesus disse também, tudo o que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Já pararam para pensar nisso? Jesus não mentiria. Então, nós temos que sair, tirar essa roupagem de vítima, de incapaz, de improdutivo, e começarmos a utilizar as potencialidades que trazemos, que é a inteligência, que é o raciocínio, que é o sentimento, e pôr em prática. E com isso avançarmos. Ah, mas não dá para fazer tudo isso numa existência. Por isso que Deus nos dá a reencarnação. Você não conseguiu tudo hoje, você vai voltar e dar continuidade. É assim que devemos pensar. Boa noite a todos. É oportuno, nós estarmos aqui reunidos com a oportunidade de nós fazermos uma reflexão sobre a vida, sobre tudo que vem acontecendo ultimamente, na mídia, os noticiários, E às vezes a gente pode ficar pensando, Quem sou eu? Não sei se vocês já fizeram essa pergunta para vocês mesmos. Porque parece ingênua, parece uma coisa simples, mas ela requer uma reflexão, uma reflexão sobre a nossa verdadeira essência espiritual. Então, quem sou eu? Por que estou aqui? Por que nasci? Qual é o meu destino? E nós sabemos que existem inúmeras escolas doutrinárias, umas muito mais pessimistas, achando que morreu, acabou, não vai ter nada, Materialistas, que tem que viver o hoje, o agora. E a grande maioria de outras escolas, as religiões, elas são espiritualistas, ou seja, acredita que algo ocorrerá após a morte física, Por isso, quantas vezes, nós nos olhamos no espelho e achamos que somos apenas aquilo que vemos, Mas quem somos de fato? Às vezes a gente se olha no espelho, a gente se prepara para um dia de atividade,
E cada um, dentro da sua ótica, do seu ponto de vista, vai apreciar ou vai definir-se de alguma forma. Né? Então, de repente, você olha, eu sou o Antônio, o José, a Maria, a Rita. Outros poderão dizer, não, eu sou um pai de família, uma esposa dedicada. Eu trago tal profissão. Né? Então, às vezes, a gente se olha e não se vê. A gente vê aquilo que os outros interpretam de nós. E isso é um perigo. Sabe por quê? Porque as pessoas vão olhar para você e vai criar uma ideia. Às vezes essa ideia está um pouco distorcida, porque ninguém é perfeito. E aí a pessoa olha e fala, nossa, essa pessoa é um exemplo, é isso, é aquilo. De repente ela pode vacilar, né, dar seus escorregar, fazer algum erro que é dentro da nossa realidade ainda, aí cai a decepção, né, a frustração. Então, por isso que é importante que, ao olharmos o próximo, não vejamos os seus ritos, os seus títulos, os seus rótulos, mas entender que é uma pessoa como nós, susceptíveis a erros, e aqui estamos para aprender, né? Assim, a definição que todos trazem, ou pelo menos a grande maioria, é o ser que nós somos, né? Todo mundo tem uma ideia a seu respeito. E existe essa dualidade. Eu tenho o corpo, e eu tenho uma alma, eu tenho um espírito, né? Principalmente as religiões, de um modo geral, todas elas creem que após a morte vai continuar a existir esta alma ou espírito, como queiram, né? E trazemos um corpo. Já aquelas pessoas mais materialistas ou que não são ateus, por exemplo, acham que a vida é o resultado do acaso. Houve lá um rearranjo de células, de átomos, de moléculas e apareceu o José, a Maria, e vai ter lá um período de vida, depois, quando morrer, acabou. Aí a gente fica questionando, nossa, mas esse acaso, ele é muito perfeito, né? Porque esse acaso conseguir elaborar um corpo tão perfeito, né? Com vários aparelhos respiratórios, digestivos, uma mente, um cérebro, pessoas que têm sensibilidade, sentimento, fruto do acaso. Então a gente vai percebendo que não é convincente essa ideia. E aí então nós passamos a ter a ideia comum à maioria, de trazermos em nós, além deste corpo, uma alma, um espírito. E Emmanuel, ele nos diz assim, que o corpo é o instrumento e o espírito é o músico. Então ele faz uma analogia, né, com aquilo que podemos ver, sentir, palpar. Então ele nos fala que o corpo, esse que nós trazemos, ele é apenas um instrumento, de fato. Porque quando a pessoa morre, o espírito, a alma, deixa aquele corpo, ele fica inerte, ele fica frio, ele não tem mais movimento, ele não tem mais raciocínio, não tem mais sentimento. Então é como pegar um instrumento e deixar ele do lado. Já quem faz com que aquele corpo, o nosso corpo, tenha ação, pensamento, atitudes, comportamentos, hábitos, é justamente o músico, ou seja, a alma. A alma que todos nós trazemos. E assim,
nós vamos então fazendo esse desenho de quem somos. Sendo o espírito o músico, né? Então o espírito é o ser inteligente da criação. A alma é o que pensa, não é o cérebro. O cérebro é uma máquina que vai permitir com que o espírito transmita o seu pensamento, o seu sentimento. Eu costumo comparar com o computador. O computador, esse aparelho, ele seria o corpo. Agora, o programa que é colocado nele é que faz com que ele tenha todas as funções. Ele vai, então, passar slide, ele vai fazer pesquisa, ele vai se conectar aí com a internet, mas é o programa. Se você tirar o programa do computador, ele fica simplesmente essa máquina fria, sem nenhuma ação, sem nenhuma finalidade. Percebe? Então, nós vamos começando a perceber que esta alma é algo muito mais do que imaginamos. Porque muitos, né, é comum a pessoa falar, eu tenho comigo uma alma. Quando eu durmo, meu espírito sai. Não, quem sai é você, o seu corpo que ficou. Então, quando você fala a palavra eu, quando fala eu, esse eu, quem está dizendo, não é o corpo, é o espírito, é a alma. Né? Eu estou dizendo alma e espírito porque alguns entendem como alma, outros já espírito, apesar de ter definições distintas. E, assim sendo, esses espíritos, essa alma, ela povoa o universo. Porque, por sua vez, todos esses astros que estão aí bailando no céu, não estão aí por acaso para enfeitar as nossas noites. Tem que ter um objetivo maior. Então, nós acreditamos nesse Deus que criou, né, a matéria, o corpo e todos os outros objetos materiais, bem como criou o espírito, que é esse ser que tem sentimento, é essa parte da criação divina que tem sentimento, que pensa, que raciocina, que é a inteligência propriamente dita. Eu estou fazendo estas colocações para que a gente possa, então, ir compreendendo, né, o nosso papel dentro dessa criação divina. E esta resposta é dada no Livro dos Espíritos, na questão 76. Né? O que é espírito? Ele diz, o espírito é um ser inteligente da criação. Povoa o universo fora do mundo material. Fora do mundo material. Epa, então quer dizer que existe algo além disso que nós estamos olhando? Existe. E a ciência está caminhando de uma forma tão vertiginosa que já existem alguns aparelhos que são capazes de captar sons provenientes de uma outra dimensão. Aparelhos que conseguem fotografar imagens que a olho nu não percebemos. Né? Então, acreditamos que num futuro não muito distante, os nossos aparelhos televisores vão estar tão apurados, né, e cada vez eles estão mais definidos a imagem, que vamos captar essas outras dimensões. Né? Isso é algo que estaremos ainda, acredito, participando dessa realidade. Com isso, existe aquela ilusão, né, que nós devemos refletir sobre a importância de não nos limitarmos à aparência, à profissão, à situação social, à situação econômica, à raça. Então vejam, por quê? Porque o corpo é um instrumento.
O instrumento, como toda matéria, ela tem um ciclo de vida, vamos assim dizer. Ela surge, ela realiza sua função e um dia ela vai se degradar, se decompor, voltar à natureza. Certo? Ora, se assim somos e o que importa é essa alma, então qual a razão de trazermos e alimentarmos os preconceitos religiosos, sociais, econômicos, raciais? Veja, então mostra esse desconhecimento que nós trazemos de nós mesmos. Por isso que a ausência desses conhecimentos gera em nós atitudes que são reprováveis, que geram conflitos, guerras. Nós sabemos, né, ultimamente, a Segunda Grande Guerra, todo um povo sendo perseguido, né, sacrificado. Isso tudo que são preconceitos por falta de conhecimento. Então, quando nós nos olhamos no espelho, não vamos, né, nos envaidecer. Ah, porque eu tenho tal profissão, porque eu tenho tal sobrenome, é importante. Ah, porque eu sou homem, né? Aqueles mais machistas. Ou então a mulher, né, se exaltando. Na realidade, o corpo é um instrumento que nós vamos ver qual a finalidade desse instrumento que nós tomamos. E um exemplo que nós temos prático é assim: se nós pegarmos um ator, né, de teatro, de filme, de novela, ele muda, né, constantemente de personagem, mas o ator continua o mesmo. É a mesma pessoa, só que temporariamente ela se reveste de aparência daquele personagem que ele está representando. E assim nós, né, temos várias oportunidades de termos corpos para que possamos então agir. Mas este corpo não é meu propriamente dito. Nós somos arrendatários. Nos é concedido um corpo para que pudéssemos estar aqui no plano físico, para realizar algo, para que possamos então ter um objetivo pelo qual estamos vivos. Ou será que estamos aqui simplesmente como as plantas, que se alimenta e dorme, se alimenta, trabalha e dorme, passa dias, meses, anos, e aí? O que, ao final de um tempo, o que eu produzi? O que eu realizei? Qual foi o meu legado que eu contribuí com a humanidade? Por isso que nós temos sempre a oportunidade de tomar um corpo para termos ações que vai gerar um crescimento e maturidade individual. Assim sendo, fica então a questão que nós somos seres eternos, ou seja, na realidade imortais. Por quê? Porque nós tivemos uma origem. Deus nos criou num dado momento. Mas o Espírito, tudo que Deus cria, não acaba, não desaparece, nem a matéria. Ela se transforma, ela se decompõe e vai se reagrupar formando outros objetos. Tudo que Deus criou, ele se eterniza, ele não acaba. Isso é importante, nós trazermos esta ideia, este conceito, porque se vamos, depois de um período de vivermos aqui, quando vem a chamada morte do corpo, então, pera lá, o que vai continuar? O corpo, a matéria,
vai se decompor e voltar à natureza para formar outros corpos. Mas o espírito vai continuar. Epa, e aí? O que vai acontecer comigo depois do que nós chamamos morte? E na doutrina espírita nós chamamos desencarnar, ou seja, deixamos a carne, desencarnou, né? Então, nós somos seres eternos, vivendo uma experiência passageira. Então, essa vida que hoje eu sou Antônio, Joaquim, Manuel, Maria, Rita, Ana, é uma existência. É como um dia que a gente tem o amanhecer até o anoitecer. Esse período nós chamamos de vida física. É aquele período em que a alma vai se ter um corpo para agir dentro de um período de 60, 70, 80, 90 anos. Depois, ele deixa esse corpo e a alma continua a existir. O que ela vai levar consigo? As oportunidades que teve para crescer. Crescer em conhecimento, crescer em moralidade, crescer em relacionamentos, em sentimentos positivos. E caso ela tenha tido equívocos durante essa vida, numa próxima existência, ou seja, num próximo dia, ela vai reparar aquilo que deixou de fazer ou fez mal feito. E com isso, continuamente, nós vamos sempre melhorando, sempre somos melhores do que o passado, do que o ontem. E a isso tudo nós chamamos de reencarnação. Reencarnar, ou seja, voltar à carne. Que, inclusive, na semana passada, o nosso irmão fez uma excelente palestra, né, o César, e deixou muito claro, inclusive a expressão reencarnar é uma expressão nova, tem em torno de 150 anos que ela foi criada. Reencarnar é voltar. Tinha, né, a ideia de ressurreição, ou seja, ressurgir num corpo. A cada manhã, ao acordarmos, nós estamos ressurgindo para um novo dia. Só que houve uma interpretação equivocada que quiseram dar a entender que a ressurreição seria da alma e do corpo anterior. Isso a ciência hoje prova que não tem condições, porque se a matéria volta, o corpo desfaz, não tem como ele se reagrupar, porque ele vai fazer parte de outros corpos dos seres vivos. Então, a ressurreição é ressurgir. Nós melhor colocamos como reencarnar. Quer dizer, a alma que é eterna, a alma que é imortal, vai voltar numa nova oportunidade de aprendizado. Assim, a vida, independente do plano em que estivermos, nos oferece experiências como lições para a nossa evolução. Por isso que a cada oportunidade que estamos no plano físico, a providência divina, Deus, vai nos oferecendo recursos, vai nos oferecendo oportunidades para que possamos amadurecer, para adquirir experiência, para adquirir maturidade, para burilar os sentimentos, para poder, né, exercitar as virtudes. E à medida em que nós vamos exercitando as virtudes, naturalmente, os nossos vícios, as nossas mazelas, elas vão deixando de existir em nós. Esta é a razão pela qual nós reencarnamos. Esta é a razão pela qual estamos hoje aqui, no plano físico.
Por isso que ao olharmos no espelho, quem somos? O que somos? Somos espíritos em processo de evolução. Ora, então, eu começo a ter uma outra visão da vida. Então, de repente, a vida não é esse martírio, não é só sofrimento, dor, trabalho, cansaço. São experiências, aprendizados, que nós estamos tendo a oportunidade de realizar. Porque o aprendizado cansa, o aprendizado sofre quem está aprendendo. Já falamos aqui em outras oportunidades. A criança que está aprendendo a escrever, dói o pulso, dói a mão, ela está acostumada a brincar, agora ela tem que ficar sentada de frente de uma carteira. Ela tem que raciocinar os números, fazer continhas, coisas que até então ela nunca se preocupou. Assim somos nós. A cada vida, Deus nos oferece condições para exercitarmos a nossa melhoria. É por isso que algumas pessoas falam, nossa, mas eu tenho uma vida tão difícil. Não, é que elas têm uma vida cheia de lições. E quando nós estávamos na escola, reclamávamos da professora quando ela mandava um monte de lição. Mas ela fazia isso para nos castigar? Ela fazia isso para punir? Não. Ela queria que nós aprendêssemos a lição que ela tinha dado. Assim como Deus quer que nós aprendamos a viver em harmonia, que aprendamos a ter o sentimento de amor, então vai nos oferecer situações as quais nós vamos ter que aprender a amar, aprender a respeitar, aprender a tolerar. Então é por isso que, como nós estamos saindo de um período infantil que não nos preocupávamos com nada, e agora, à medida em que eu estou tendo a obrigação de paciência, tolerância, respeito, entender o próximo, saber que eu tenho que entender o próximo porque eu quero que ele me entenda. Saber que o meu próximo tem necessidades assim como eu tenho. Eu não posso pensar exclusivamente em mim, na minha necessidade, no meu prazer. Eu tenho que entender que eu tenho que viver de uma forma compartilhada. Por isso que Jesus chama Deus de Pai e nós de filhos de Deus. Consequentemente, somos uma família. E uma família, para viver bem, tem que viver em harmonia. E não cada um pensar apenas no seu umbigo. Então, a existência, nós reencarnamos com a finalidade de aprendizado. E a dor, né, segundo Chico Xavier, ele nos diz que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Porque parece até um contrassenso, né? Quem quer ter dor? Ninguém, não é verdade? Mas vocês já perceberam que quando nós passamos naquele período de enfermidade, naquele período de crise, seja financeira, seja de qualquer motivo, a gente passa a ser mais sensível, a gente passa a ver as coisas mais diferente, não agimos tanto por impulsividade, nem por imediatismo. Então a dor é aquela oportunidade de nos chamar a atenção que a vida está passando e que nós temos que ter atitudes que ao final dessa existência nós possamos ter o nosso boletim de aprovação, de não termos que nos arrependermos pelas coisas que deixamos de fazer ou pelas coisas que fizemos de forma equivocada, prejudicando ao próximo, porque estaremos prejudicando a nós mesmos. Assim, a dificuldade são instrumentos de crescimento.
é uma outra coisa que ainda nós somos estimulados pelo cutucão, estimulado pelo desconforto, né? Olha, hoje nós estamos dentro dessa sala climatizada, com ar condicionado, mas se nós voltarmos a 100 anos atrás, mais uns 150 anos atrás, não tínhamos ventilador, não tínhamos ar condicionado, mas tínhamos o calor. Aí teve quem inventou lá o leque para se abanar. Aí viu que aquilo cansa. Aí teve aquele que usou o raciocínio, o pensamento, desenvolveu aparelhos que faz a vez do nosso braço ficar agitando. Não contente com isso, porque o ventilador só vai girar o vento, criou-se, então, sempre necessidades criando um avanço. Criamos hoje o ar-condicionado, que ele, então, vai deixando a temperatura que desejamos. Não contente com isso, nós criamos o controle remoto. E nem agora, o controle remoto ainda tem que apertar a tecla, então hoje tem a Alexa. Alexa, climatizar. Olha, percebe como que isso é crescimento, isso é desenvolvimento, fruto de necessidade. Lá na origem, qual foi a necessidade? O calor excessivo. E assim nós temos que entender. Então, eu estou aqui. Para quê? Para simplesmente desfrutar a vida? Não. Para que eu utilize dos meus potenciais, das minhas aptidões, para fazer algo que vai me beneficiar, mas que também beneficiará aqueles ao meu lado. E, consequentemente, a todos. Então, essa é a razão de a gente entender, muitas vezes, a necessidade, a dor, o suposto sofrimento. São situações que fazem a gente sair da estagnação para termos atitudes próximas. Eu estou falando isso para que possamos entender quem somos. Nós somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Assim como Deus cria a tudo e a todos, nós podemos ser co-criadores, criando situações que venham a minimizar a pobreza, minimizar as doenças, trazer conforto, mas, acima de tudo, trazer um relacionamento sadio entre as pessoas, harmônico, de paz. Enquanto nós não conquistarmos este patamar, estaremos sujeitos a guerras, às pestes, às doenças, porque essas ações nos mobilizam a buscar a paz tão almejada, a felicidade tão querida. Então, situações de perda, doença ou conflito despertam as virtudes já existentes em nós. Isso que é importante. Quem nós somos? Somos uma alma. E a alma já traz todas as virtudes divinas. Porque nos é dada a centelha divina. Somos como uma semente. A sementinha lá daquela planta, ela está ali bem diminuta, mas ali tem todas as potencialidades para formar raízes, tronco, folhas, flores, frutos, mas por enquanto não, é uma semente. Assim somos nós, ainda estamos imaturos, ainda precisamos nos desenvolvermos, amadurecermos, porque um dia haveremos de ser como uma planta frutífera, haveremos de ser espíritos puros, ajudando outros irmãos a crescerem. Assim, vamos deixar, não somos vítimas. Vamos parar com esses queixumes de achar que nós somos coitadinhos, que nós somos vítimas, que nós somos desprezados. Não!
Nós somos filhos de Deus. Jesus disse, vós sois deuses. Jesus disse também, tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Já pararam para pensar nisso? Jesus não mentiria. Então, nós temos que sair, tirar essa roupagem de vítima, de incapaz, de improdutivo, e começarmos a utilizar as potencialidades que trazemos, que é a inteligência, que é o raciocínio, que é o sentimento, e pôr em prática. E com isso avançarmos. Ah, mas não dá para fazer tudo isso numa existência. Por isso que Deus nos dá a reencarnação. Você não conseguiu tudo hoje, você vai voltar e dar continuidade. É assim que devemos pensar.